Boa noite, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso encontro das quartas-feiras, por enquanto ainda online, na expectativa de que a qualquer momento seja colocado um ponto final aí nesse toque de recolher, para que nós possamos voltar às nossas atividades normais. Mas eu tenho um convite muito especial para você, antes de nós meditarmos nesta bem-aventurança da misericórdia. É o seguinte, domingo próximo, dia 9, a gente sabe, é o Dia das Mães, mas é também o aniversário da Igreja de Nova Vida. E nós estamos, neste ano, completando 60 anos de existência. Então, dia 9, vai haver em todas as nossas igrejas uma celebração, todas as nossas igrejas. Eu gravei, inclusive, uma mensagem, uma live, para ser passada em todas as igrejas de Nova Vida no Brasil e no exterior. E nós aqui na igreja, dia 9, vamos ter um encontro muito especial. Por quê? Vamos comemorar, sim, vamos orar pelas mães, mas vamos dar um foco muito especial ao aniversário da igreja, aos 60 anos. E vamos lançar duas pérolas. Primeiro, o livro que finalmente nós conseguimos colocar no papel, um pedacinho da história da Igreja de Nova Vida, desde a sua fundação em 1961. Nós abordamos um pouco antes, a década de 50, quando o pastor Roberto, o missionário Roberto McAllister veio ao Brasil, e entramos na década de 60 e fomos colocando ali importantes informações sobre como a igreja conseguiu vencer estas 6 décadas. Então, domingo, nós vamos lançar o livro comemorativo também, né? Um livro, um memorial. E vamos lançar uma Bíblia também muito especial, Bíblia comemorativa, com fotos, com ilustrações, com algumas mensagens, e isso vai ser feito no domingo, dia 9, aqui na igreja. Em todas as igrejas vai haver o lançamento, tanto do livro quanto da Bíblia comemorativa. Então você não pode perder. Aliás, se você deseja ter esta história da igreja em suas mãos, faça o seu pedido. Nós temos um telefone aí no WhatsApp, você pode fazer a sua inscrição, pedir já para a gente separar, porque o número é limitado, tanto das Bíblias quanto do livro. Então, nós não temos muito, e somos quase 300 igrejas, então o consumo vai ser rápido. Se você tem interesse, eu digo para você que vale a pena. Então, fica aí esta sugestão para domingo você estar conosco, segundo domingo de maio, Dia das Mães, dia de aniversário. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Pai, abençoa mais uma vez este momento, esta reflexão, estes pequenos estudos que estamos fazendo, Pai, tentando acrescentar algo novo à vida de todos os teus filhos e filhas. Fala conosco durante este tempo agora, em que vamos falar sobre a compaixão, sobre uma das grandes bem-aventuranças que Jesus nos deixou. Recebe a nossa gratidão, nosso louvor e dá-nos inspiração em nome do Senhor. Amém. Mateus capítulo 5, verso 7 diz assim: bem-aventurados, ou em outras traduções, felizes, os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Queridos, enquanto eu estava preparando esta reflexão, eu notei está repercutindo na sociedade, principalmente na área policial, a morte de um garoto de 4 anos de idade. Até agora, me parece, eu não sei se foi definido ou não, mas uma morte estranha para um menino que desfrutava
de boa saúde, um garoto normal. E segundo o pai sanguíneo, o casal estava separado do garoto, ele não convivia mais no mesmo lar com a mãe e o menino. Ele afirmou num dos seus depoimentos: olha, eu só espero que se faça justiça em favor do meu filho. O que ele espera é que as autoridades consigam desvendar este bárbaro crime, punindo, obviamente, conforme a lei determina. No livro escrito por William Shakespeare, chamado O Mercador de Veneza, há um diálogo entre duas personagens. E diz assim: se fizéssemos valer, diz uma delas, se fizéssemos valer a justiça, nenhum de nós teria salvação. Se fizesse valer a justiça, nenhum de nós teria salvação. Estou dizendo isso porque nós já comentamos aqui sobre o valor da justiça na bem-aventurança que nós comentamos, foi semana passada, né? A importância de termos sede, de termos fome de virtude, de honestidade, né? De pureza de alma. Descrevemos vários elementos ali sobre a justiça. Agora, nós estamos diante de uma das mais relevantes afirmações de Jesus, que tem a ver com aquilo que eu comecei a falar sobre essa barbárie que ocorreu alguns meses atrás, ou semanas atrás, né? Nós estamos diante de uma das afirmações que eu diria, mas muito importantes, porque ao descrever os privilégios que cercam aqueles que servem ao reino dos céus, Jesus fez esta declaração que eu li aqui com vocês no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão, obterão, diz ele, misericórdia. É interessante observar que das 8 bem-aventuranças, esta parece ser uma das mais importantes. Todas são importantes, óbvio, mas essa tem algo mais, né? E, ao mesmo tempo, é uma das mais difíceis de serem vividas, de serem praticadas. Isso porque ela, de uma certa forma, está, eu diria assim, emoldurada pelas virtudes da bondade, da atenção, do altruísmo, da graça. É uma virtude que está cercada de muitas outras virtudes importantes e que não podem estar ausentes da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa forma de agir, da nossa forma de reagir. No livro A Psiquiatria de Deus, o autor Charles Allen, ele diz o seguinte: esta bem-aventurança é a mais importante, porque sem a misericórdia estaremos também, diz ele, sem esperanças. Todos nós pecamos e estamos longe da glória de Deus. Ora, Paulo já havia afirmado isso, né? Nós pecamos e ficamos privados da glória de Deus. Então, veja, eu vou repetir, essa bem-aventurança, diz ele, é a mais importante, porque sem a misericórdia estaremos também sem esperança. Não foi sem razão que o profeta Jeremias, nas suas lamentações, fez essa afirmação que todos conhecem, muitas vezes a gente repete. Graças ao grande amor, Lamentações capítulo 3 e verso 22, diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Aí ele diz assim: pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Glória a Deus. Que maravilha. Por essa razão, graças ao grande amor, né, é que nós não somos consumidos.
pois as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Eu diria, um outro detalhe importante nesta análise, queridos, é perceber que esta bem-aventurança, ela também está inserida na lei chamada lei da reciprocidade. Entenda isso. Na física, há uma lei, você conhece, você estudou, você passou no Enem. Há uma lei que foi escrita por Newton, um cientista, dizendo que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Então, esta bem-aventurança tem uma ligação com esta lei. Significando o quê? Se não há ação, não há reação. Observe a afirmação que Jesus fez quando ensinou seus discípulos a orarem. Lá em Mateus capítulo 6, verso 14, ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então veja, começa Jesus dizendo um condicional. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não lhes perdoará as ofensas. Então, perceba que o nosso perdão, que a gente tanto precisa, está condicionado à nossa ação de perdoar. A lei de Newton. Quem não perdoa, não recebe perdão. Então, é por isso que Jesus faz esta colocação aqui: bem-aventurados os misericordiosos, aquele que pratica a ação de misericórdia, porque obterão também misericórdia. Por isso esta bem-aventurança, amados, se torna necessária, na medida em que nós necessitamos, por exemplo, de bondade, eu falei de perdão, de graça, né? De compreensão, né? De não cobrança. Então, ela se torna importante. Se não colocarmos esta prática, esta virtude em nossas vidas, ficaremos privados, obviamente, desta bênção. E eu então pergunto a você, quem hoje não precisa de misericórdia? Quem hoje não carece de perdão? Quem hoje, queridos, não busca ou não apela pela manifestação da graça e da bondade do Senhor? Quem? Todos nós. Todos nós. O que me dá esperança é que as misericórdias, disse o profeta, elas se renovam. A fidelidade, a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Isso me dá esperança. Ora, o Sermão da Montanha é o mais conhecido dos sermões, a gente sabe disso. Mais conhecido, mas é o menos entendido. E eu diria ainda, é o menos praticado de todos os ensinamentos que o Senhor deixou. Por exemplo, o humanismo prega este sermão como um simples código moral, sem a obrigatoriedade de uma prática. Não, pois ele separa completamente esta ação da cruz e da pessoa divina de Cristo. Então o humanismo diz que não é apenas um código de ética, não é. Já o liberalismo religioso, por sua vez, entende como um projeto de reconstrução da sociedade, não tendo a ver nada com a mudança, nada a ver com uma transformação, com uma restauração na vida do homem. Então, apenas um projeto de reconstrução. É preciso lembrar que as bem-aventuranças nos mostram, queridos, como viver uma vida de qualidade. É uma plataforma
que nos mostra como a gente pode viver e criar condições para uma vida melhor. Não uma vida aí de triunfalismo, não. No dia a dia. Mas uma vida de qualidade, uma vida amparada, sustentada, abençoada por Deus, né? Elas, sinceramente, elas não visam fazer, não visam, muito embora o termo seja feliz, elas não visam fazer o homem feliz através de conquistas, dos bens materiais, dos status, não é? Não. A gente vê hoje uma luta tremenda na sociedade, cada um querendo subir mais alto que o outro, cada um querendo ser melhor que o outro. Enfim, há uma briga, há uma hostilidade, há uma coisa tremenda acontecendo no seio da sociedade. Por quê? Porque nós estamos perdendo a qualidade da compaixão, estamos deixando de ser compassivos, misericordiosos. Então, esta bem-aventurança, queridos, todas elas, não são essa, mas todas elas, fazem parte da estrutura, é a base do reino de Deus, né? E estas leis não podem ser aplicadas fora do contexto do reino. São regras para o reino de Deus, são regras para aqueles que vivem no reino de Deus, né? E esse reino, disse Jesus, não é deste mundo. Aliás, ele diz isso, e João registrou lá, no capítulo 18, verso 36, o meu reino não é deste mundo. Então, todas estas afirmações, e tudo aquilo que nós estamos tentando passar para vocês e para você, é no sentido de você começar a entender a importância deste sermão. Não é um fardo, não é um jugo, não é um peso, não é mais regras, mais leis, não. É apenas para que você entenda que há uma possibilidade de se viver uma vida de qualidade. Então, vamos começar por tentar entender ou definir melhor essa palavrinha misericórdia. Ela, no original, no hebraico, ela apresenta vários significados. Ela pode ser traduzida por bondade, por amor persistente, que é um hesed, amor persistente. Pode também ser comparada com a graça de Deus e com a compaixão. Nós intitulamos o título dessa reflexão, Restaurando o Sentimento de Compaixão. Restaurando, né, o sentimento de compaixão. Esta palavra, ela é muito importante. Aí surge uma pergunta. A quem devemos, então, manifestar misericórdia? Qual deve ser o alvo, o foco dessa virtude tão importante? Eu tenho que me reportar, mais uma vez, a um escrito de Mateus, no capítulo 5, nesse capítulo, um pouquinho à frente, versículos 46 a 48, para que você entenda a quem. Jesus diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Veja, até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam, diz ele, perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Em outras palavras, pratiquem o que o Pai Celestial pratica. Preste atenção. Jesus está afirmando aqui que a nossa atenção, o nosso amor, o nosso hesed, quer dizer, esse amor permanente, a nossa bondade, né, amor persistente, né, devem, tudo isso, ser manifestados na vida daqueles que não fazem parte, não é dos que fazem, não fazem parte do reino de Deus. Né? Então, eu volto a dizer, a minha misericórdia, o meu amor, o meu hesed, a minha bondade, tem que ser manifestada, projetada, colocada à disposição, não apenas daqueles que fazem parte do meu mundo,
dos meus irmãos, dos meus parentes, mas daqueles que não fazem parte deste meu mundo. Dá para entender? Pensa um instante. Para quem Deus manifestou a sua graça salvadora? Para quem? Qual é o versículo mais conhecido que se aprende lá na escolinha bíblica, escola dominical? João capítulo 3, verso, quem sabe? 16. Né? Todos repetem isso, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo crente. É isso que diz lá, querido? Não. Para todo o que nele crer. Não venha este a perecer, mas ele venha a encontrar a vida eterna. Então veja, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê. Aquele que não crê, que tem credo e passa a ser crente, né? Deus derramou o seu amor sobre a vida dele. Veja uma outra situação feita por Zacarias. Quando lá, o pai de João Batista estava lá apresentando, né, o filho no templo, diz lá, Lucas 1, verso 78, diz assim: por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo onde? Nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Então veja, a mensagem de Deus estava focada naqueles que estavam longe, distantes, afastados. É por isso que todos estes textos nos ensinam que Deus manifestou as suas misericórdias na vida daqueles que viviam fora do seu reino. Jesus fez uma declaração enfática, ele diz: eu não vim chamar justos, não, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Em outras palavras, Jesus veio derramar misericórdia sobre os pecadores. Resumindo, para você entender, veja o que esta bem-aventurança nos ensina na prática. Eu penso que a sua melhor aplicação, eu volto a insistir, não está dentro das nossas relações fraternais, de amigos, de pessoas salvas. Não está. E isto não significa, veja bem, que nós não devemos ser misericordiosos com o nosso irmão. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo. Eu passo do pressuposto de que nós já somos misericordiosos uns para com os outros. Eu parto do pressuposto que na igreja a misericórdia é presente nas nossas relações, que todos nós nos amamos, que todos nós nos perdoamos, que todos nós nos gostamos, que todos nós exercemos bondade. Eu parto desse pressuposto. Mas, eu estou dizendo, né, que não devemos ser misericordiosos apenas com aqueles que fazem parte do nosso mundo. Esposo, pastor e principalmente bispo. Não é isso. O que eu estou afirmando é que Deus está pedindo que nós exercitemos esta bem-aventurança como Ele a exercitou. Simples assim. Simples assim. Romanos 5 e 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Veja, Deus demonstra o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua compaixão por nós, através de quê? Da morte de Cristo, que morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Isto, queridos, significa que o nosso compromisso com esta bem-aventurança está voltado para a pessoa que ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador. Aliás, esta é a missão da igreja. A igreja não existe só para ficar cuidando de crentes, não, ela orienta os crentes para que saiam e ganham almas, vidas, né,
Eu envio vocês para o meio de lobos. Para onde? Para o mundo. A igreja não pode ficar se distraindo todas as vezes, reuniões, cuidando uns dos outros só. Não, há pessoas morrendo, querido. Há pessoas, principalmente neste tempo de pandemia. Eu estava assistindo uma pequena série sobre a Diana, né? Quando ela começou a se envolver com a família real, Lady Di, né? E ela trabalhava numa creche, ela trabalhava cuidando de crianças, e levou este seu sentimento, quebrando protocolos, quebrando normas lá no palácio, né? Enquanto a rainha passava e cumprimentava de longe, ela chegava, apertava a mão, beijava as crianças, foi aos hospitais de leprosos, de aidéticos, colocava a mão sobre os aidéticos, a imprensa criticou. Ela estava demonstrando o quê? Ela estava demonstrando amor, compaixão, misericórdia para com aqueles que estavam sofrendo. Lógico, há muita virtude em amar aqueles que me amam. Eu sempre digo, se você me ama, me dê flores enquanto eu estou vivo. No meu caixão não adianta colocar rosinha, florzinha, não, eu quero agora. Então, é uma virtude muito grande, é preciso que nós façamos isso. Nós nos amemos, nós nos perdoemos, a gente tem uma compreensão maior sobre o outro. A igreja é um povo heterogêneo, somos diferentes em tudo. E é por essa razão que nós precisamos de harmonizar essas diferenças, né? Para quê? Uma igreja forte, uma igreja fortalecida, uma igreja santificada, uma igreja separada, parta para ganhar almas para o reino de Deus. Nós temos este compromisso, lógico, e se desejamos contar com as misericórdias de Deus, precisamos agir como Ele agiu. Quero misericórdia? Tenho que ser, então, misericordioso. Mas eu tenho que pensar nas pessoas, queridos, que ainda não estão nesse reino. É verdade que não podemos perder o que estão caminhando conosco, como não podemos deixar de lado o que estão de fora. Então, como praticar esta bem-aventurança? É simples. Primeiro eu diria, não vou dissertar, vou só apontar para você, demonstrando interesse por tudo que diz respeito ao reino de Deus. Então eu tenho que mergulhar na palavra de Deus, buscar nela informações, recursos para poder trabalhar, dedicando tempo para interceder pelas pessoas que estão longe de Deus, sentindo, eu diria, tristeza pelo afastamento daquele que um dia serviu ao Senhor. Aí entra uma misericórdia que é muito importante. Os desviados. Muitas vezes, indo a repartições, no comércio aí, conversando com pessoas, eu sempre ouvi isso. Eu já fui da igreja. Eu já participei. Um dia. Então, essas pessoas carecem da nossa compaixão, da nossa misericórdia, da nossa ajuda, tendo compaixão pela vida dos incrédulos, odiando o pecado, amando a pureza de alma e de espírito. Querido, se você deseja ter a cobertura da misericórdia, você precisa também exercê-la, ser uma pessoa misericordiosa. Eu penso que a misericórdia, por isso eu chamei de compaixão, que a misericórdia é irmã gêmea da compaixão. Quando você tem compaixão, você tem paixão, né? É uma força, é uma energia, você é motivado a abraçar, a amar, a perdoar, a se reconciliar. É muito importante isso, então é uma irmã gêmea. Misericórdia, eu comecei a falar sobre justiça. Ela ultrapassa a justiça. Se nós fôssemos, como diz lá
o pensador lá, o filósofo, né? Se nós fôssemos depender da justiça, ninguém sobreviveria. Então Deus ultrapassou isso. Deus se tornou misericordioso. Há um rei que a gente menciona de vez em quando nas nossas reflexões, que era um rei mau, que fez o que desagradava ao Senhor, chegou a queimar filhos, né? Os próprios filhos em holocausto aos seus deuses. E Deus então puniu esse homem, jogou ele num deserto, ele andava comendo capim, sofrendo. E esse homem um dia faz uma oração a Deus, pede perdão a Deus. Se Deus fosse usar a justiça, ele seria morto, ele seria punido. Deus usou da misericórdia e restaurou a vida desse rei chamado Manassés. Então, por isso que ela tem essa participação com a compaixão, com a bondade, com o carinho, com a afeição. É muito importante que você entenda estas bênçãos das bem-aventuranças, porque elas fazem uma diferença muito grande na nossa vida. Se nós não tivermos, por exemplo, compaixão, como Jesus demonstrou durante toda a sua vida, querido, nós não vamos conseguir cumprir o que o Senhor pede de nós. Ação e reação. Ser misericordioso para receber misericórdia. Que seja assim na nossa igreja, que seja assim na sua família, que seja assim na sua vida. Ame, sim, a Bíblia diz que há uns mandamentos chamados de mandamentos de mutualidade. Precisamos amar uns aos outros, mas que esse amor não fique confinado, não fique restrito, não fique limitado apenas a quem nos ama. Se nós amarmos a quem nos ama, não há muita virtude. Há virtude? Mas não há muita virtude nisso. O importante é sair e mostrar que nós servimos a um Deus maravilhoso, poderoso, que cura, que liberta, que transforma, e nós estamos orando a esse Deus para que essa misericórdia alcance este país, alcance este mundo, principalmente neste tempo de pandemia. Quantas milhares e milhares de pessoas sofrendo, morrendo, sem terem conhecimento de Deus, sem terem conhecimento do Senhor Jesus. Que a misericórdia do Senhor seja levada a estas pessoas. Como? Através da nossa participação. Então, mais um pontinho para você pensar e mais uma palavra para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, é difícil, não é fácil ser misericordioso com pessoas que nos ofendem, com pessoas que nos machucam, com pessoas que nos traem, com pessoas que nos esquecem, com pessoas que nos amaldiçoam. Não é fácil. Jesus passou por todo esse processo. Foi negado, foi esquecido, foi, enfim, maltratado, mas demonstrou misericórdia e trouxe todos aos pés da cruz. Perdoou um ladrão que viveu uma vida toda fora do contexto social da sua época, um bandido. E, no entanto, Pai, Jesus disse, hoje mesmo você vai estar comigo no meu paraíso. Então ajuda-nos a exercer este dom da misericórdia e abençoa todos os meus queridos irmãos e amigos que participam conosco dessa reflexão. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, mais um passo, mais uma palavra para enriquecer a sua vida espiritual. Cheque estes textos, examine a palavra de Deus e veja como é importante este trabalho de seguir estes preceitos do reino do Senhor. Então lembre-se agora que domingo nós estaremos juntos celebrando os 60 anos da Igreja de Nova Vida. Eu estarei lançando o livro que Deus nos permitiu escrever sobre a história da igreja e estaremos lançando a Bíblia comemorativa com muitas informações também sobre a nossa denominação, o nosso grupo de liderança, o nosso episcopado e o nosso amado povo. Domingo, 10 horas da manhã, aqui na Rua Luiz Góes 35, e à noite, culto
online, às 19 horas. Você não pode perder. Que tenha uma boa noite, um bom resto de semana e que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.